Você já ouviu falar em 4 jovens por nome Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego? Já ouviu falar? Então, esses 4 jovens se encontram no livro de Daniel, começando no capítulo 1. Quando o rei Nabucodonosor foi até Judá e Israel, e vai levar preso, nós vamos ler daqui a pouco, o rei Jeoaquim, ele manda esse homem por nome Apenaz, rei dos seus eunucos, escolher entre os judeus, os jovens, 4 jovens. Interessante o que ele fala, de boa aparência, dotado de sabedoria, nenhum defeito, dotado de ciência, porque esses jovens iam assistir ele no palácio real, quer dizer, ia participar das coisas que estavam acontecendo lá. Esses jovens, dotados de ciência, inclusive ia até ajudar eles aprendendo a língua dos caldeus, né? Isso mesmo, caldeus. Mas essa história começa no capítulo 1 do livro de Daniel. E é interessante, porque esses jovens vão sair da sua terra natal, do seu povo, e vai ser levado para uma terra bem longínqua, né? A Babilônia. E percebemos que eles levaram com eles algo fabuloso. Essa riqueza que eles levaram, seria bom se todos nós adquiríssemos ela desde a nossa mocidade. Porque essa riqueza que eles estão levando na sua mente e no seu coração, é a riqueza que vai ajudar eles a vencerem todos os obstáculos e permanecer puro e íntegro na presença de Deus. E isso vai fazer uma grande diferença na vida deles, porque eles vão ser perseguidos pelo próprio rei, pela atitude que eles vão tomar no decorrer da sua vida lá no Palácio Real. Agora, quem é que vai os livrar? Imagina, 4 jovens numa terra estranha, no palácio do governo, cheio de soldados, de homens fortes que eram os protetores do rei Nabucodonosor. Qualquer desobediência desses jovens seria morte fatal, morte física fatal. Mas eles logo no começo vão começar a não aceitar algumas imposições feitas pelo rei. Vamos ver um pouquinho dessa história. No capítulo 1, ele começa a dizer bem assim no versículo 1. No ano 3º do reinado de rei Jeoaquim de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quando fala sitiou, quer dizer que não veio sozinho. Veio outros com ele e tomaram conta. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, que seria o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, utensílio, coisas de adoração, foi entregue na mão dos servos de Nabucodonosor para ser levado para a Babilônia. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então agora, já está faltando alguma coisa, alguns dos utensílios de adoração a Deus, e foi levado e colocado na parte para idolatria, lá na Babilônia, onde estava o rei Nabucodonosor e os seus servos. E é interessante que, imediatamente, ele faz o seguinte, além de ter preso Jeoaquim, ele chama esse moço chamado Apenaz, que é o chefe dos eunucos, e diz para ele, você vai escolher 4 jovens, entre todos que estão aí, e eles devem ser do jeito que eu estou falando. Olha na história, no versículo 3 e 4. Disse o rei a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, dotados e versados, na ciência, e, no conhecimento, que fossem competentes para ensinar no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e língua dos caldeus. Então eles não iam só lá para ficar à toa.
além de fazer os trabalhos, ainda ia estar fazendo o trabalho como professores, né, ensinando para lá. Tudo bem, eles não tinham opção, tinha que ir junto com o rei. O rei manda, o rei é mais forte, no sentido físico, né? Logo no versículo 5 foi dado algumas instruções para que esses jovens fossem servidos. E fala que determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que eles bebiam, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam diante do rei. Então, olha, falou para o seu servo, vocês vão tratar desses jovens da mesma comida, de tudo que eu estiver bebendo, vocês vão servir a eles. Eu entendo que seriam bem alimentados, com as finas iguarias do rei, seriam bem servidos, porque era para ser tratado com toda a educação, não era para ser tratado de qualquer maneira. Então, parece um lugar bom, não parece? Parece um lugar decente, muito bom. Estamos saindo da nossa terra, mas estão indo para ser tratado como gente, com dignidade. Mas a primeira coisa que o próprio Daniel, que seria Belsazar, né, que vai ser mudado o nome, né? O próprio Daniel, que é o Belsazar, ele toma uma decisão. Toma uma decisão por quê? Ele lembrou logo, eu não posso participar da mesa onde há pecados. E aí ele toma essa decisão. Agora, sabe que qualquer decisão ao contrário à vontade do rei seria desobediência e seria fatal para eles. Porque o rei não tinha nada a perder. O que custava matar esses 4 jovens? Nada. Nada custava. Podia eliminar do meio e pronto. E acabou com isso. Olha no versículo 8. Depois que o rei dá as instruções que eles deviam se alimentar, daquilo tudo que ele comia, bebida. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Quem foi que ensinou isso para eles? Desde a sua infância, estes jovens haviam aprendido que o Deus Todo-Poderoso quer respeito, ele é santo, e aquele que quer morar com ele deve ser santo também. Agora imagina nossas vidas hoje. Quantas vezes nós somos convidados para ir em algum tipo de evento, seja ele de casamento, seja de aniversário, seja ele de qualquer natureza. E chegando lá, existem muitas outras coisas que não faz parte da vida do discípulo de Cristo. Porque quer manter-se sóbrio, não quer participar daquelas iguarias. Agora você para e pensa, no meio dessas festas acontecem muitas coisas que nem eu e nem você concordam. Porque aprendemos do Senhor que a pureza espiritual, ela depende do nosso viver aqui. Mas não querendo ser uma pessoa, né, sem educação, inconveniente, acabamos indo até determinado lugar. E chegamos lá, nós falamos, não, muito obrigado, não participo, ótimo. Talvez o nosso amigo que nos convidou, alguém que nos convidou, vai ficar um pouco chateado, né? Porque não aceitamos determinadas coisas. Mas os jovens que estavam com o rei, eles, qualquer coisa que eles fizessem, não muito obrigado, eles seriam penalizados de morte física. É diferente de ser convidado a uma festa e manter-se a pureza espiritual e vir embora para casa sem contaminar-se. Esses jovens não. Esses jovens estavam morando lá. O dia a dia deles era no palácio do governo. É uma situação bastante complicada, né? Mas tomaram a decisão de não participar destas coisas. E quando a gente chega ainda no capítulo, acho que é no capítulo 2, no capítulo 2, a gente percebe aqui no versículo 26, fala que, né, Daniel, né, cujo nome era Belsazar, o rei vai mudar o nome dele, e dessa forma Daniel ficou famoso, porque
um grande homem, né? Um grande homem na presença de Deus, e ficou registrado os seus feitos juntamente com os seus amigos, né? Que conta-se na história aqui, né? O rei muda o nome de Daniel, e nós sabemos disso, que vai ser de Belsazar, ele passa para Daniel, e assim nós podemos perceber, né? O rei Nabucodonosor levantou uma estátua, né, para a idolatria. Interessante observar que ela é famosa porque ela conta a história dos reinos, e essa estátua não dá para contar hoje, mas ela mostra vários reinos na chegada de Cristo, contando que um deles seria o rei de Roma, né, na época de Cristo, né? Mas essa estátua que ele levantou, lá naquela época, lá, você pode ler na história que ela tem várias partes nela que representam alguma coisa, né? Barro, e vai embora, por dia, ouro, alguma coisa assim. Mas no momento que ele fez isso, ele deu uma ordem. Todas as pessoas, no momento que ouvir o som de alguns instrumentos que chamam a atenção, deve prostrar-se diante dessa estátua e adorá-la. E agora, 4 jovens instruídos nas coisas de Deus, como vai ser? Como vai ser a atitude deles? Eram jovens inteligentes. Eu disse no começo que eles levaram no coração e na mente uma riqueza muito grande, que é para a vida eterna. Mas e agora diante disso? Os 4 jovens agora vão estar correndo o risco de perder a vida física, que não é fácil isso. Aí podemos observar a atitude deles. Olha no versículo 5 do capítulo 3. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Que situação! Qualquer um, essa é a ordem dele. Agora, os 4 jovens não vão. Nabucodonosor não estava olhando para eles. Mas aí nós chamamos, tinha alguém observando. Chamamos, tinha o dedo duro que vai denunciar os 4 jovens. No versículo 12 do mesmo capítulo 13, ele diz assim: Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai disposto, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ainda desafiou. Ele fez questão, olha, eu vou mandar tocar de novo. Aí se vocês não adorar, já sabe o que vai acontecer. Eu vou lançar na fornalha ardente em fogo. E eu quero ver qual Deus vai livrar vocês da minha mão. Que postura, né? Que indecência de Nabucodonosor. A resposta dos jovens. Responderam, versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao rei: Ó Nabucodonosor,
Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado, a respeito do seu rosto, ao aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou-lhes que acendesse a fornalha 7 vezes mais quente do que era de costume. Fogo, você sabe o que é fogo. Encosta a mão do ladinho só de uma panela quando ela está no seu fogão. Veja como é duro. Agora imagina 7 vezes mais quente uma fornalha. E vai ordenar que fossem jogados, até lá dentro esses jovens, porque eles estavam desobedecendo, e assim vai estar acontecendo. Aí olhamos, podemos ver que no versículo 24 e 25, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançaste nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ele ao rei: é verdade, ó rei. Então lançaram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi 3 amarrado. Olha a surpresa dele no versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A resposta veio mais rápido do que se imaginava. Podemos observar, Daniel não está junto com esses 3. Daniel, mais tarde, vai ser jogado na cova dos leões e também os leões vão estar com a boca fechada. O rei vai ficar espantado também. Daí se deu na história corrente que Nabucodonosor teve que amargamente reconhecer que o Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós não podemos brincar com ele. Mas o que nos chama a atenção aqui, a atitude desses 4 jovens, foi a atitude de continuar servindo a Deus, mesmo em lugar fora do seu território, lugar fora do seu habitat natural, fora do convívio do seu povo, fora daqueles que estavam servindo a Deus, mas aprenderam desde a mocidade algo fabuloso que poupou a vida física desses 4 jovens. Se você não tem o costume de ler histórias do Velho Testamento, leia o livro de Daniel. Existem algumas coisas um pouco difíceis de você entender, porque fala do reino de Cristo vindouro, Ele vai mostrar isso. Mas o básico da história você vai aprender. É uma história muito bonita. Eu admiro esses 4 jovens. E admiro até os dias de hoje, jovens que tomam a postura de servir ao Senhor e não contaminar-se com as impurezas mundanas para preservar a vida que é e a vida que há de por vir. Admiro homens maduros que preservam a vida de todas as coisas ruins que tem no mundo para preservar a vida física e preservar a vida eterna que está no porvir. Devemos ter essa mesma atitude. Guardar em nosso coração, guardar em nossa mente o tesouro maior, que é servir ao Senhor onde estivermos. Manter a pureza da nossa vida física, porque Deus é santo e quem serve a Ele deve ser santo também. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter essa pureza. Estamos numa luta contra os principados e potestade, que vai tentar dominar de todos os jeitos a mim e a você. Que Deus os abençoe. Se você já é inscrito em nossa página, que Deus o abençoe.
Seja um mensageiro do Senhor. Não esqueça disso. Envie esse vídeo para quantas pessoas você ama e quer o bem deles. Se você só está visitando a nossa página, eu só tenho a agradecer. Que Deus abençoe também. Tem desejo de ser notificado cada vez que posto outros vídeos? Fique à vontade para inscrever-se em nossa página. Que Deus nos guarde.